Saudações, jovens. Estamos aqui para falar sobre conteúdo sobre qualidade com vocês. Iniciar com a ideia dos conceitos históricos sobre qualidade. Eu acho que todos, independente de qualquer coisa, todo mundo tem algum conceito do que seria, né, ou do que não seria qualidade, né? Então, assim, se a gente fosse aqui abrir um debate sobre o que que é qualidade para uns, provavelmente nós teríamos que especificar um pouco mais, né, para definir sobre do que nós estamos falando, porque provavelmente para uns um celular com qualidade ele precisa ter uma maçã e para outros talvez um celular com qualidade precise ter outras características que não só a marca em si. Para uns, uma roupa com qualidade, ela teria que ter algumas características, para outros, talvez, outras características, né? Para alguns, talvez, algum aspecto em relação a design, a cor, enquanto para outros você poderia ter alguma questão relacionada à manutenção de temperatura, a isolamento térmico, de cheiro e etc. Bom, o que que não seria qualidade, né? Note que também temos aí, não temos unanimidade nenhuma, né? Então, se a gente for partir aqui, o que seria uma amizade de qualidade, ou o que seria uma amizade que não tem qualidade, ou o que seria um veículo sem qualidade, né? Para algumas pessoas que se interessam apenas pela locomoção em si, né, o ir e vir, se esse for o foco, aquele veículo levando, trazendo, já tem qualidade suficiente, né? Desde que você objetive muito a, a, a ideia do que você quer caracterizar como qualidade. Então, daí a gente tem uma definição, né, para a gente partir, assim, para a gente criar uma linha de raciocínio, né? A coisa correta, né, assim, apesar de não termos assim uma unanimidade, mas o que é que a gente pode ter? Precisamos ter uma característica particular, né? Precisamos ter aí, essa característica ela pode ser boa ou má, porque você pode definir, uma qualidade não só pelos aspectos positivos, né? É um atributo específico, não é uma coisa generalista. Daí a gente extrai que uma coisa muito generalista, né, se não tem nenhuma distinção de um para o outro, se você tem 10 objetos que eles praticamente são iguais, definir a qualidade a partir de coisas iguais é mais difícil, né? Então, basicamente, você precisa ter algum atributo, alguma característica particular que o distingue dos demais, né? Então, vem a ideia aí do traço distintivo, né? Em que você, se você tem aí 5 objetos que são idênticos, provavelmente nós vamos ter muita dificuldade de definir o que seria, dentre aqueles 5 objetos, o que tem mais ou menos qualidade. A gente teria que se apegar, note que a gente teria que se apegar aos detalhes, então a gente teria que ir atrás de algum atributo, alguma característica específica, ou algum traço distintivo entre aqueles 5 objetos para poder identificar daqueles qual o que teria ou qual que não teria a qualidade. Pensando aqui numa definição específica da palavra, a gente tem uma coisa relacionada à natureza das coisas, né? A definição que uma coisa tem, ou a característica que uma coisa tem, certo? Como uma forma de lhe definir uma certa qualidade, ou uma certa. Lembrando que qualidade aqui, não necessariamente a gente está falando de coisas boas, né? Mas a qualidade como um traço distintivo, né? A qualidade de uma comida, ela não necessariamente você está dizendo que aquela comida lhe é apetitosa,
mas ela pode ter um padrão de qualidade que ao seu paladar não lhe convém, né. Então a gente tem aí, alguns conceitos, certo, para a gente poder, né, ainda permanecendo aqui da ideia dos conceitos, né, de um atributo, característica particular de um sofá, por exemplo, o que que definiria que um sofá, né, ele teria qualidade enquanto o outro sofá não teria, né. Talvez para algumas pessoas, né, não sei quem aqui já teve a experiência de aquisição de um sofá, algumas pessoas vão se apegar aqui a suas características relacionadas à resistência. Não, a pessoa se muda muito, então quanto mais resistente ele for, mais ele vai, né, vai ter uma característica que lhe é peculiar, né. Outros vão pra maciez do tecido, né, outros vão para alguma funcionalidade, certo, como às vezes você tem um sofá muito bom para você tirar um cochilo, ou, você tem um sofá que fica muito bonito na sua sala, né, então aquilo pode ser uma qualidade que lhe atrai, ou uma característica que lhe atrai. De uma pessoa, aí vem, pessoal, algumas dificuldades. Assim como a gente tem, uma particularidade muito grande em definir o que seria qualidade, as pessoas, de modo geral, elas são, seres muito complexos, né. É bastante equivocado a ideia de você pegar, por exemplo, um político e definir que aquele cara é necessariamente bom ou ruim, ou, um advogado, um administrador, um analista. Por quê? Porque a natureza das pessoas, as pessoas são muito complexas. Às vezes ela pode não lhe ser boa, ou não lhe ter a qualidade que para você lhe convém, mas em si não poder ser caracterizado como uma pessoa ruim. Então, a gente vive num momento de dualidade, né, muito complexo, que tenta simplificar a forma de analisar as pessoas, né. Então a gente sempre tenta agora colocar as coisas como tendo só 2 lados, né, o bem e o mal, ou a esquerda e a direita, o bonito ou o feio. De forma prática, a vida, de modo geral, ela tem não é o preto e o branco, né, absoluto, mas você tem aí uma escala de cores imensa no meio das cores absolutas, e assim são também as pessoas, né. Então você definir uma pessoa, é uma pessoa com qualidade, é muito difícil, porque o número de características, né, o número de variáveis que você tem que impor a essa qualidade é tão grande que pode lhe ser muito difícil conseguir, eh reunir, características em que essa pontuação, né, vamos imaginar aí que você deu uma escala, né, em que essa pontuação ela sempre atinja os scores maiores, né. Se você for pegar, né, nossos familiares, os pais, mães, irmãos, né, todos têm, qualidades, têm defeitos, né, e não é por conta de 2, 3 variáveis que você pode necessariamente definir, ou caracterizar de forma definitiva um sujeito. Então aqui, quando a gente vai falar de pessoas, né, existe uma dificuldade justamente porque as pessoas são compostas por um conjunto muito grande de variáveis. O atributo de um veículo, de veículos aqui, certo? Você pode, aí depende, até pela por exemplo, se você é uma pessoa que, tem a obrigação de dirigir bastante, talvez a dirigibilidade daquele veículo lhe seja muito importante, né. O consumo, né, de combustível, né, se é elétrico ou não, eh, pode lhe ser peculiar. Aí se você tiver uma família grande, aí você começa a olhar, por exemplo, você perde em dirigibilidade, mas você ganha em espaço, né. Então, os veículos de qualidade, principalmente quando a gente, resume
certo? Dentro do nosso escopo de experiência, né, dentro da nossa visão, ela é muito particular de cada um, certo? A gente poderia dizer aqui que praticamente não existe qualidade absoluta, né? Você tem aqui, eh, coisas que lhe podem ser, positivas, enquanto essa mesma coisa para outra pessoa pode ser negativa. Você pega, um carro espaçoso, para alguém solteiro, sem filhos, né, que não tem hábito de viajar de veículo e tal, isso para ele lhe parece um trambolho, certo? Sem serventia nenhuma, né, então, os atributos de qualidade, o que aparenta ter uma qualidade para um, não necessariamente vai aparentar, ter qualidade para outros, certo? Com veículos particularmente, é interessante a gente tem muito hábito de perguntar para alguém que tem aquele carro, né, tomar um pouco de cuidado com isso, justamente porque tem os tipos de uso, né. Às vezes aquela pessoa com quem você está conversando tem um hábito de consumo, né, ele é um usuário com determinadas características que pode ser que não casem com as suas. Apesar de ser interessante, né, observar, o que os outros usuários dizem, né, mas tem que ser observado essa usabilidade. E tem coisa também que é peculiar da seguinte forma, um sofá, você senta nele, você sente o tecido, você observa a estrutura do sofá, você consegue em muito pouco tempo caracterizar a qualidade ou não de um sofá, né, ou definir a qualidade ou não do sofá. Só que tem coisas que levam muito tempo para você fazer isso, né. Aí tá uma outra complicação em relação à caracterização de pessoas, né. Pra você caracterizar uma pessoa, leva muito tempo, porque, em 5 minutos de conversa, em 10 minutos de conversa, é impossível você identificar todas as variáveis que lhe são interessantes, né. O tempo de convívio, o tempo com aquela pessoa é que lhe vai permitir observar aquela pessoa em diferentes contextos e dali você extrair um maior entendimento sobre elas, certo? Então com veículos às vezes a gente tem a mesma coisa, né, você tem um veículo que ali nos primeiros 6 meses é ótimo e depois começa a dar problema e vai dando problema um atrás do outro, quer dizer, precisou de tempo para que, aquela caracterização de qualidade lhe fosse melhor apresentada. Bem, então, o que é que podemos ver, né, diante dos exemplos e diante dos textos que estão com vocês? Porque qualidade ela é composta de muita subjetividade, né. Eh, Você pode caracterizar praticamente tudo, certo, como tendo ou não qualidade, mas aí, é preciso ter um cuidado, né, com relação à qualidade de um áudio, a qualidade de um tecido, a qualidade de um carro, a qualidade de uma pessoa, justamente porque às vezes, principalmente quando é no caso de pessoas, né, quando você está caracterizando uma pessoa, às vezes você fala muito mais sobre você do que de quem você está caracterizando, né. Você, às vezes, pega um determinado candidato, isso acontece muito na política, né, enaltece tanto um candidato que atribui a ele qualidades que não necessariamente ele tem, né, você supõe que ele tem. Então, essa subjetividade, às vezes, extrapola o objeto analisado em si, para coisas que você imagina que possam ter. Isso é bastante comum dependendo do seu hábito de consumo, né. Você olha para um determinado veículo, você acha ele muito bonito, você tem a impressão que ele é resistente, mas não necessariamente aquilo pode ser verdadeiro. Então, a ideia de você ter uma subjetividade nessa análise, é interessante, se observar para tomar cuidado quando principalmente quando se expõe muitas opiniões, né. Bom, hã, com relação a visões, né, que se pode ter em relação à qualidade, né.
Eh, no material que está com vocês, isso aí está bem explicado. Uma qualidade, ela pode ser vista de forma objetiva e forma subjetiva. De forma objetiva, eh, por exemplo, você tem, a resistência de uma porta, a maciez de um tecido, né, o brilho de um carro depois que ele é lavado, né, a temperatura de uma cerveja, que são atributos que você não consegue separar daquilo que você está analisando, né. Então, você pega num tecido, aquele tecido é macio, né, pode até ter outros tecidos mais macios ou menos macios, mas aquele tecido, aquela característica de maciez, não dá para você arrancar daquele tecido, né. Uma cerveja, quando ela está extremamente gelada, a não ser que você perca a sensibilidade, né, do tato e etcétera, mas triscou naquela garrafa, você, é uma característica muito objetiva dela estar gelada, né. Pode ser que ela pudesse estar um pouco mais, um pouco menos, mas aquela característica em si você não consegue arrancar daquele produto naquele momento. O problema são as características são objetivas, são as qualidades secundárias, né, eh, que aí é o que depende de nossa percepção, né. Essa porta que é resistente, né, então imagina que você tem uma porta, né, feita com a madeira que ela é extremamente resistente. Independente de você se ela é bonita ou não, a característica de resistência, ela é a dela, certo? Agora, se ela é uma porta bonita ou se ela é uma porta, que para você ele é útil, aí depende de uma característica subjetiva sua. Então, o que é que você pode ter no momento que você está caracterizando coisas objetivas, não tem jeito, aquilo faz parte daquilo que você está analisando, e características subjetivas, certo? Que são aquelas coisas, de uma percepção que as pessoas podem ter daquilo que está sendo analisado, né? Eh, Aquele tecido, por exemplo, ele é macio, né? Aquilo não pode ser extraído dele. Mas, por exemplo, pode ser que para você não seja a melhor opção, porque você tem crianças em casa e aquele tecido macio, por exemplo, se derramar alguma coisa nele, ele vai manchar, né. Então, ele é um tecido que objetivamente tem uma qualidade de maciez, mas para você não é a melhor opção, tendo em vista que a sua usabilidade, certo, eh, força que para você seja melhor tecidos com outras características, certo. Então, é sempre imaginar que tem coisa que não tem o que fazer, está intrínseco naquele produto, mas tem coisas que, você, depende de sua análise, depende de sua percepção. Bom, precisamos entender que em relação a histórico, né, histórico de qualidade, aqui a gente está se atendo à teoria em si, né. Lógico que em outros tempos já se caracterizava ou se qualificava um objeto, pessoa, seja lá o que for, mas quando a gente para analisar a qualidade como objeto de estudo científico, a gente precisa entender que, do contexto de revolução industrial, tivemos ali um momento em que, um boom de industrialização gigantesco, muitas indústrias surgindo, e que, eram indústrias que não tinham necessariamente um padrão, né. Então, se você tinha uma indústria de carteiras, anteriormente à indústria você tinha, pessoas que faziam carteiras, né, de forma manual. Essas carteiras, não necessariamente elas tinham um padrão específico, você tinha uma cadeira um pouco mais pesada, um pouco mais leve, um pouco maior, um pouco menor, era difícil se manter um certo padrão. E com a industrialização, ao invés de você conseguir fazer, sei lá, 20 cadeiras no mês, você passou a poder fazer 1000 cadeiras no mês, né, de forma mecanizada. Só que quando você sai
Isso em qualquer aspecto da vida, a maioria dos aspectos da vida. Quando você sai de um volume pequeno que vai para um volume muito grande de forma muito rápida, né, provavelmente esse muito rápido ele tem um custo muito grande, que é o de, por exemplo, erros, que é o de defeitos, que é o de falhas, né. Você dificilmente consegue crescer tão rápido e numa velocidade muito pequena, e crescer tanto sem ter percalços no meio do caminho. Com a industrialização foi o mesmo, né, então a revolução industrial proporcionou realmente um boom de produção, mas com muito problema, né, e por isso que os primeiros focos dos estudos de qualidade são com relação a tentar ter uma perfeição técnica, no sentido de que aqueles produtos precisavam ter menos defeitos, né. Se você tinha lá, você produzia 20, agora você está produzindo 1000. Mais de 1000, vamos chutar aqui, 700 saem com defeito ou 400 saem com defeito. É mais do que o que você produzia antes, mas o número de defeito é muito alto, né. Então, o foco inicial era: "Não, a gente precisa ter uma perfeição técnica, né, de produto, para poder aquilo, esse monte de coisa que nós estamos fazendo aqui, poder ter uma durabilidade melhor, uma padronização que faça com que esses defeitos possam não aparecer tanto, né. Pós Segunda Guerra, a gente teve aí, não tanto a perfeição técnica, né, mas uma ideia mais relacionadas a consumidor. Precisamos lembrar o seguinte, que até a Segunda Guerra, o foco da Segunda Guerra era que você tinha que ter uma arma, por exemplo, e essa arma não podia falhar. Então o foco dela realmente era a perfeição técnica, né. Ela tinha que ser tecnicamente perfeita para na hora do combate não ter problema. Bom, quando você sai de um contexto de guerra, você ter, o produto mais perfeito, não necessariamente, satisfaz o consumidor, porque o consumidor, ele não parte do princípio apenas de um uso técnico, né. Ele olha outros atributos. E aí começou-se não só a ver a qualidade técnica em si, mas ver também o que o consumidor queria, né. Começou a ideia de satisfação do consumidor, então a cadeira não dava para ser mais só a cadeira mais resistente, né. Agora a cadeira era para ser resistente, mas a cadeira também precisava ter algum atributo de conforto, né, precisava ter algum design. Então, para que alcançasse aqui, uma ideia, certo, de satisfação do consumidor, certo. Então, essa foi, digamos assim, uma transição entre um histórico de qualidade que focava unicamente em características técnicas, para coisas relacionadas aí à satisfação de consumidor, e a gente tem, os autores, né, relacionados a essa evolução. Dentro do material que está com vocês, a gente tem um conceito de ciclo de produção, né. Parte-se do princípio, para ficar fácil o entendimento, parte-se do princípio de que para que você tenha, um celular de qualidade, não basta, por exemplo, usar só os melhores materiais. Porque você pode usar ali os melhores materiais, mas, o conjunto daqueles materiais não estarem harmônicos, né. Então, o que é que os autores sobre qualidade começaram a observar? A gente precisa ter, que o ciclo de produção, certo, daquilo que está sendo analisado, daquilo que está sendo desenvolvido, ele precisa ter também características de qualidade que lhe sejam úteis, né. Então você tem aí, o desenvolvimento do produto em si, ah, nesse desenvolvimento do produto, a gente tem tanto os aspectos de engenharia técnica como de satisfação de qualidade já envolvidos, né, o que o mercado ou o cliente deseja, aliado aí a um produto que seja tecnicamente satisfatório, né.
Só que aí nós precisávamos ter, né, o desenvolvimento do processo. Aquela porta não era suficiente ela ter um desenho bonito e usar a melhor madeira. O processo de fazer essa porta também precisava ser melhorado para que esse objetivo fosse alcançado. Porque aí você poderia ter, por exemplo, menos desperdício ou, na medida que você adequasse processos, você erraria menos, né? A produção em si, certo? E aí surge um conceito de qualidade de conformação, que ele vai ser mais explorado adiante, em que você tem não só o desenho do processo, mas um mecanismo de produção, uma gestão de produção que lhe garanta essa qualidade adiante. Porque você pode ter aqui bons componentes, um produto bem desenhado, né, fruto aí do desenvolvimento de produto. Você pode ter um fluxo de máquinas, né, um fluxo de processos que tente lhe garantir isso, mas não necessariamente isso por si só vai ser suficiente. Imagine numa relação burocrática, né? Você tem hoje tecnologia, você tem padronizações envolvidas aí no desenvolvimento de produtos, você tem fluxos de informação e de processos que poderiam lhe garantir um resultado final satisfatório, mas você precisa de gestores, por exemplo, de produção. Imagine aí no órgão público ou ou na empresa privada, você precisa de gestores para gerir essa produção, né? Ah, Mesmo tendo os processos bem feitos, usando os melhores materiais, usando a melhor tecnologia, a produção em si, ou a gestão dessa produção, precisa ter uma atenção em relação a ela. E depois, aí muita água passou debaixo da ponte, mas a ideia do pós-venda, né? Que ninguém dava menor bola para ele inicialmente, mas o conceito de pós-venda surgiu na ideia de que o produto ele tem, digamos assim, o seu benefício, mas ele também precisa, ao longo do tempo, ter uma atenção pós a aquisição do consumidor. Então, os veículos para poderem ter um aspecto de durabilidade, é interessante que as oficinas, né, tenham essa possibilidade de dar essa orientação e essa manutenção posterior à aquisição. Então, basicamente, você tem aí, desde o desenvolvimento do produto até o pós-venda, uma forma de ciclo de produção que tenta manter ou tenta definir melhor um padrão de qualidade. Daí deriva a ideia de gestão de qualidade total, né? E aí essa ideia de qualidade total é quando você tem esses elementos de qualidade relacionados a todo o ciclo de usabilidade, desenvolvimento, do produto. Então a ideia de qualidade total ao longo do tempo evoluiu, né? Note que isso não é do dia para a noite, né? Essas evoluções elas ocorrem ao longo do tempo. É você imaginar que você pega um ventilador, né? O que seria a qualidade relacionada, né? O ápice da qualidade relacionada ao ventilador. Cabos, botões, né? Botões metálicos emborrachados, pás com tecnologia leve resistência, motor mais potente. Só que note, se você pegar num ventilador e usar tudo que tem melhor, qual é o preço de um ventilador desse? Né? Então, a ideia de qualidade total, não necessariamente, ela é atribuir o máximo de qualidade em termos de componente, o máximo de custo em termos de componente, né? Mas que haja um equilíbrio nisso daí, certo? Então, por exemplo, é bastante comum
termos, né, ou vermos em locais de coleção, alguns veículos, sei lá, na década de 50, 60, quando você olha ali para alguns botões no painel, os botões estão perfeitos, né? Note, provavelmente aquele botão, ele tinha uma potência de qualidade muito maior do que os demais componentes. Talvez aquele botão fosse um item que elevasse muito o custo à época, mas não necessariamente isso tem uma garantia, uma qualidade total relacionada à medida que os outros componentes não têm esse mesmo padrão, né? Então, ao longo do tempo, se observou também o critério de usabilidade nessa questão da qualidade total, né? Em que você tem aí a possibilidade ou a necessidade de utilizar mecanismos que garantam esses aspectos de qualidade desde o ciclo de produto até, né, pós-venda e uso, e hoje em dia também se relacionando aí ao próprio descarte desses itens, né? Origem da gestão da qualidade. Então, se implantou inicialmente a ideia de inspeções de produtos acabados. Lembra da época da Revolução Industrial, que você produzia muito, mas era muito produto com defeito. Então, esses defeitos precisavam ser pegos no final do processo de produção. Depois passou-se a ideia de inspeções intermediárias, né? Não vamos ver só no final, porque no final muitas vezes não tem como desmanchar o produto, uma solda que já foi feita e etc. Então, inspeções intermediárias. A ideia de padronização. A ideia de padronização, padronizar o máximo possível, facilita muitos aspectos de qualidade. Então, a gente vai ter um detalhamento sobre isso com qualidade de serviço. Quanto mais padronizado for, eu não estou aqui dizendo que é melhor, né? Mas eu estou dizendo que, pelo menos para efeitos de gestão de qualidade, isso fica bem mais fácil. Houve o uso também de controles estatísticos, né? Então você começou a tirar algumas amostras de produtos e observar e fazer registros, né? De quantos tinham defeito, quais tinham defeito e que defeitos que eram, e ao longo do tempo você foi batendo nesses defeitos até diminuir o máximo possível, né? A partir da Segunda Guerra, a qualidade se tornou cultural nas organizações, então, principalmente aí fruto de uma tendência japonesa, né? A qualidade passou a ser uma preocupação de gestão, não só da alta gestão, mas de todo mundo. E a ideia de qualidade total, que vem aqui a integração de esforços de desenvolvimento, manutenção, melhoria da qualidade de vários grupos, para a criação de produtos econômicos, viáveis e que atinjam a qualidade dos usuários. Note, aqui existe um conceito importante, que é o conceito de produtos economicamente viáveis, certo? Então vem aquela ideia de você não ter necessariamente um produto mais caro, mais sofisticado, como sendo um produto necessariamente único que vai dar essa qualidade, mas um produto que atinja a satisfação do consumidor, obtenha, digamos assim, uma satisfação por parte desse consumidor dentro de uma razoabilidade de custos necessária à, à, à manutenção das organizações, principalmente dentro do contexto aqui de gestão. Então, nesse nosso vídeo, a ideia é que vermos de onde surgiu essa questão da gestão da qualidade, passando principalmente de um contexto aqui pós-revolução industrial, pós-segunda guerra, de pós-segunda guerra indo para um aspecto mais relacionado a consumidor, e ao longo do tempo esse produto tendo que ser também economicamente viável, certo? Então, desejo sorte, boa leitura a todos e nos vemos no próximo vídeo.